Olá, tudo bem? Estou aqui agora na Escola de Negócios da CIEG. Meu nome é Juliano Mioto. Temos a honra aqui de receber nosso amigo Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200. Para nós é uma honra recebê-lo aqui, Gabriel. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço o convite, agradeço a receptividade aqui. Realmente tem sido muito bom. Bom, não é a primeira vez que você vem aqui a Goiânia, né? A gente teve já aqui um evento, né, até na época da candidatura do Flávio Rocha, né? E como é que você poderia dizer para a gente como está hoje as atividades do Instituto Brasil 200 em relação principalmente a essa questão da reforma tributária que tanto interessa aos empresários? Perfeito. Estivemos aqui ano passado, né, ainda éramos Movimento Brasil 200, que surgiu ano passado, né, com a junção de alguns grandes empresários brasileiros que quiseram começar a participar do debate político e a direcionar o país para o caminho correto, né? A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe que a gente tem que desenvolver a nossa economia, a gente tem que voltar a crescer, tem que voltar a gerar empregos. E o caminho para isso já foi feito em diversos outros países, né? Então, a gente quer realmente pegar o que foi feito nos países mais desenvolvidos do mundo e implementar aqui no Brasil. Temos todas as condições para sermos um país de primeiro mundo, eu não tenho dúvida disso. Então, o Brasil 200 surgiu exatamente para cumprir esse papel, né? Para fazer essa ponte do setor produtivo com o governo federal, para realmente defender as pautas que são importantes, né? O empresariado, os empreendedores são quem carrega o Brasil nas costas, né? Quem gera emprego de fato. O governo não gera empregos, né? Tínhamos até pouco tempo o Ministério do Trabalho que não contribuía em nada para gerar trabalho no Brasil. Então aquele momento foi importante quando fizemos a visita aqui e agora voltamos aqui já com o Instituto Brasil 200 que constituímos esse ano exatamente para aumentar a nossa atuação, para atuar como um think tank, como um formulador de política pública, né, juntando grandes nomes da academia, juntando grandes nomes do setor produtivo e fazendo essa ponte com o governo para conseguir apresentar política pública com qualidade. Então tem sido muito positivo nesse sentido e hoje viemos aqui exatamente para defender a reforma tributária e a nossa proposta do e-tax, que é o imposto sobre transações financeiras. Fizemos há 3 semanas um lançamento em São Paulo do manifesto pelo que chamamos de imposto único, né? E aqui é a primeira cidade que estamos fazendo, né, que estamos visitando depois desse evento em São Paulo, exatamente para defender essa proposta do imposto sobre transações financeiras, que entendemos que é a proposta que de fato colocará o Brasil na era da modernidade, uma proposta condizente com o mundo em que a gente está vivendo, uma proposta que simplifica drasticamente o nosso sistema tributário, simplifica a vida dos empreendedores e do governo, né, porque é um imposto que praticamente dispensa fiscalização e é um imposto que combate a sonegação. Então, a proposta é muito simples, né? A única forma da gente conseguir diminuir a alíquota, ou seja, fazer com que cada brasileiro pague menos impostos, é fazer com que mais pessoas comecem a pagar. Então, hoje a gente tem um sistema onde poucas pessoas pagam muitos impostos. Queremos ir para um sistema com o e-tax, onde muitas pessoas, ou seja, todos os 211 milhões de brasileiros, paguem impostos e por isso todo mundo pague muito menos. Inclusive essa proposta ela é bastante inovadora, né? E assim, até por ser inovadora gera muitas dúvidas, né? As pessoas, a gente teve agora no evento lá, teve muitas perguntas sobre as consequências práticas, né? Da uma possível implantação do e-tax. Agora, você poderia dizer para quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir, um pouco sobre a crítica que se faz. As pessoas geralmente criticam muito por comparar o e-tax à famigerada e antiga extinta CPMF. Quais são as diferenças? Por que agora é bom e antes não era? Você podia explicar um pouquinho para a gente isso? Perfeito. Mioto, as críticas são naturais, qualquer ideia moderna, qualquer ideia inovadora vai sofrer críticas. Eu até tenho feito uma brincadeira usando a frase do Henry Ford, né, quando ele começou a produzir os primeiros carros, que ele dizia que se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. Né? Então isso é o que a gente vê com muitos defensores do IVA, né, que o IVA é um cavalo mais rápido, né, um sistema que melhora o nosso sistema atual, de fato, mas que está muito aquém do que a gente pode introduzir, né, no que é de mais moderno em termos de sistema tributário. E a proposta é muitas vezes criticada usando, né, a experiência da CPMF, mas o que aconteceu com a CPMF? Ela foi introduzida primeiro como IPMF em 94, 2 anos depois virou a CPMF. Pegaram a ideia do imposto único, do imposto sobre transação financeira e usaram para criar um novo imposto, né? Então, quer dizer, a gente já tinha um sistema tributário maluco, cheio de impostos, mais de 90 tributos, né?
E aí eles criaram mais um, então, A gente enfim, continuou a gente continuou com todos os outros, mais esse novo imposto. Então é óbvio que foi um absurdo e nós somos contra, como você é contra, né? Qualquer pessoa, qualquer liberal é contra qualquer tipo de aumento de impostos, qualquer aumento de alíquota. Então somos drasticamente contra qualquer medida nesse sentido. A nossa proposta é exatamente o contrário, é um imposto substitutivo, né? Então ele virá para eliminar os outros impostos que a gente tem atualmente. Então a proposta que estamos levando para a Câmara é inicialmente para acabar com todos os impostos federais, então acabar com PIS, COFINS, INSS patronal, IOF, IPI, contribuição social sobre lucro líquido e substituir todos esses impostos por um imposto sobre transação financeira. Então é um imposto substitutivo, não será um novo imposto. Diferente do que a gente vê em outras propostas, por exemplo, a proposta do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que aí sim a ideia é realmente criar um novo imposto e conviver com o nosso sistema atual, mais esse novo imposto durante 10 anos. Né? Então entendemos que não vai ser bom para a sociedade brasileira a gente travar o nosso sistema tributário durante 10 anos nesse sentido. Então essa é a principal diferença. O nosso é um imposto substitutivo para acabar com os impostos atuais. E como que ficaria, por exemplo, a questão dos estados, dos municípios? Porque eu acho que uma grande preocupação hoje é o Pacto Federativo, né? A gente tem uma Constituição que amarra tudo, que criou o que a gente chama de ninho de mafagafo, né? Porque o esqueleto da nação brasileira é uma Constituição que é quase uma Bíblia, né? Um livro de milhares de artigos, de páginas, de tudo ali. Como que pode quebrar toda essa... Porque isso é uma cultura que virou no Brasil dessa complexidade, não só tributária, de tudo, né? Burocracia e tudo. Como que a proposta do Brasil 200, ela se enquadra nessa questão do Pacto Federativo? Vocês vão começar primeiro com os impostos federais ou já vai abarcar todos os impostos? Exatamente, Milton. Esse sistema do Pacto Federativo tem que ser revisto. Realmente é uma loucura que acontece aqui no Brasil. Cada estado tem uma alíquota diferente para ICMS, cada município também define o seu ISS, então realmente isso traz uma confusão enorme. O que a gente fez na nossa proposta? A gente optou por inicialmente introduzir esse imposto no âmbito federal. Então inicialmente só acabando com os impostos federais e adotando essa medida, deixando inicialmente estados e municípios de fora, né? Então continuaria nesse início ICMS, IPTU, IPVA e ISS e as outras taxas e contribuições estaduais e municipais. Toda a proposta que tentou mexer no Pacto Federativo sempre sofreu muita resistência. E a proposta original do Imposto Único era exatamente já envolver todos os impostos, estados e municípios. Esse seria o ideal, e esse é o direcionamento que a gente tem que buscar, mas política é arte do possível, né? A gente entende que politicamente é muito difícil de viabilizar esse tipo de imposto já logo de cara. Então, estrategicamente, a gente optou por introduzir esse imposto inicialmente no âmbito federal e depois a gente pode agregar os estados e municípios, né? A partir do momento que esse sistema se comprovar muito mais simples, muito mais eficiente, os próprios estados e municípios podem pedir para aderirem a esse novo sistema. Você falou da política como arte do possível, óbvio. A gente tem um sistema político também complexo e muito cheio de pessoas com poderes. Como é que estão as articulações, as conversas do Instituto Brasil 200 com parlamentares? A gente já tem pessoas já apoiando abertamente a proposta. Parece que o filho do Bolsonaro até se dispôs a apresentar. Como é que está esse andamento disso no Congresso? Quando a gente diz isso, Senado e Câmara, o que vocês têm hoje? Perfeito. Em andamento? Vários deputados já sinalizaram apoio à nossa proposta, como você citou, o Flávio Bolsonaro no Senado nos colocou à disposição para subscrever a nossa proposta no Senado e aí trazer apoio de vários outros senadores. Na Câmara, a nossa proposta foi protocolada pelo deputado Luciano Bivar, que é presidente do PSL. Então, com o PSL, que hoje tem 56 deputados, se não me engano, o número é quase esse, pode ter alguma diferença, mas mais 50 deputados. Então a nossa conversa com o PSL está sendo muito boa. Tenho conversado bastante com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está defendendo
Aliás, é um excelente parlamentar. Excelente parlamentar, tem tido uma atuação espetacular. O deputado Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul, já defendeu publicamente também a nossa proposta. Tive uma conversa preliminar com o Marcos Pereira, que é presidente do PRB, que tem uma bancada de mais de 30 deputados também. Ele se interessou pela ideia, mas ainda vou marcar uma conversa presencial com ele. E vamos conversar também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora é hora de muito diálogo, temos que conversar com todo mundo, até quem tem opiniões divergentes, né, quem acredita no imposto sobre valor agregado, para a gente juntos encontrar a melhor solução e a melhor proposta de reforma tributária para o país. Olha, pessoalmente eu achei muito ousada o envolvimento do Flávio, do Hang, de todos vocês, todos, com esse jogo político, porque tradicionalmente os empresários tentavam ficar um pouco fora disso. O que você diria para os empresários que vão nos assistir, o que você diria para eles sobre essa questão da necessidade dos empresários também se envolverem com institutos como o Brasil 200, como outros que estão fazendo esse trabalho excelente de levar as pautas da liberdade. Hoje a gente tem, inclusive, em Brasília, a votação da MP da liberdade econômica. O que você teria a dizer a essas pessoas? Perfeito, Milton. Esse foi um dos principais motivos do surgimento do Brasil 200, para exatamente começar a mobilizar o empresariado para participar do debate político. Os empresários negaram a política durante muito tempo no Brasil e não os condeno, né? Muita gente estava preocupada em fazer a sua empresa crescer, fazer a sua empresa prosperar, que é uma missão um acordo com o governo, alguma coisa. Sim, exatamente. Muitos buscando algum tipo de acordo com o governo. Então, acho que a gente está pagando preço por essa omissão, né? Acho que o setor produtivo em grande parte, responsável pela situação em que chegou no Brasil, porque ao se negar a participar do debate político, a gente entregou o Brasil nas mãos de quem queria participar, né? E nem sempre com as melhores intenções. Então acho que é fundamental essa mudança de chave, é fundamental os empresários assumirem o seu protagonismo de fato no Brasil, porque os empresários que geram empregos, os empresários que realmente são os responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Então a gente tem que acabar com essa cultura, acabar de vilanizar o empresário e realmente o colocar como protagonista. E a gente está numa janela de oportunidade única para que isso aconteça. Estamos com um governo liberal. Tenho conversado bastante com o pessoal do Ministério da Economia. É um alento conversar com as pessoas que estão lá. Realmente parece um pouco surreal, né? A gente imaginava que esse dia nunca chegaria de ter pessoas realmente com pensamento liberal, com pensamento pró-mercado atuando no governo. Então, o momento é agora. E nós não sabemos quando teremos esse momento novamente, né? A gente viu o que aconteceu na Argentina agora. É difícil de acreditar que depois de tantos anos de populismo, a Kirchner provavelmente, né, tudo indica, vai voltar ao poder lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça no Brasil. E a única forma, né, disso não acontecer é de fato, nos envolver com a política e participar do processo para que a gente direcione o país para o caminho correto. E eu não tenho dúvida que a partir do momento que a gente implementar essas reformas estruturantes, a gente criar um ambiente de negócios favorável, propício ao empreendedorismo no Brasil, a gente vai dar um salto gigantesco em termos de produtividade, de geração de empregos, e aí sim a gente não vai correr risco, né, de ter mais um governo populista, né, no Brasil. Então é muito importante o envolvimento de todos, da sociedade produtiva, da sociedade que gera valor, para a gente colocar o Brasil nos trilhos da prosperidade. Bom, eu vi que veio o Luiz Dinesi, né, que é presidente e fundador, né, da Confederação Nacional de Serviços, e ele trouxe um estudo, né, sobre o impacto, acho que do IVA, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, essa questão da diferença entre o e-tax, o IVA, quais seriam problemas que vocês viram para não abraçar, por exemplo, a pauta do IVA? O que impediu, por exemplo, o Brasil 200 de abraçar o IVA e, por outro lado, criar uma nova proposta? Bom, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, começou a ser discutido na década de 20, né, 1920, 1930. Então, é um tipo de imposto que começou a ser proposto 100 anos atrás. Então, acho que isso é uma pergunta importante. A primeira
pergunta que a gente tem que se fazer quando se fala do sistema tributário você fala, bom, a gente está passando por uma revolução digital, uma revolução tecnológica, tem vários novos modelos de negócio que estão surgindo, a economia está mudando numa velocidade muito mais rápida do que em qualquer outro período da história. Então a primeira pergunta que cada pessoa tem que se fazer é, bom, então eu acho que é prudente, acho que faz sentido repensarmos alguns conceitos tradicionais que a gente sempre teve. Isso não é uma tarefa fácil, né? A gente está acostumado durante uma vida inteira a falar, bom, você tem que cobrar imposto sobre a nota fiscal. E a partir do momento que uma nova ideia desafia esse conceito, realmente é difícil de você entender como seria essa nova dinâmica. Então o IVA é um imposto que continua cobrando a nota fiscal. Agora, você imagina que a gente tem um país de tamanho continental com mais de 210 milhões de pessoas. Então, no conceito do IVA, a gente tem que rastrear e tributar essas transações físicas, bilhões de transações físicas todos os dias no país inteiro, né, rastreando essas notas fiscais. É uma tarefa impossível, uma tarefa que não faz sentido no mundo digital. Gera, inclusive, um custo altíssimo, né, de estrutura e tudo para controlar e manter tudo isso, né? Apenas a Receita Federal tem 40 mil funcionários para fiscalizar essas transações. E ela não consegue ser eficiente, é óbvio, ninguém conseguiria ser eficiente numa tarefa impossível dessas. Então, o imposto sobre transação financeira é exatamente uma forma muito mais simples da gente fazer essa tributação. Em qualquer operação econômica de compra e venda, você tem duas transações ocorrendo. Uma transação física, né, eu compro ou vendo um produto ou serviço para você, você emite uma nota fiscal e eu faço um pagamento. E eu tenho a transação financeira, que é esse pagamento que eu estou fazendo. O que estamos propondo é, em vez de tributarmos essa transação física, né, que é o que estamos acostumados a fazer a vida inteira, é tributarmos a transação financeira, né, que vai ocorrer da mesma forma e isso pode ser feito de forma automática, né? Então, quando eu falei sobre a revolução digital, o problema do IVA é que ele não contempla nenhum desses novos modelos de negócio aqui que estão surgindo, né? Nós não sabemos como tributar essas empresas. Então, a gente precisa de um sistema tributário que faça sentido na era digital, né? A gente está indo para uma economia cada vez mais descentralizada, onde o próprio conceito do que é físico está sendo desafiado, né? A gente vê transações feitas pela nuvem, né? De forma cada vez mais recorrente. Então, em muitos casos, o único fato gerador que a gente vai conseguir rastrear vai ser exatamente a transação financeira, né? É difícil de imaginar que no futuro, ao longo dos próximos anos, as pessoas vão continuar emitindo nota fiscal, né? Isso é realmente um sistema arcaico que fazia sentido 50, 60 anos atrás. Hoje em dia realmente não faz mais sentido. Então a gente precisa adotar um sistema que seja condizente com esse novo mundo. Então, uma última pergunta. Eu vi várias pessoas assim preocupadas que o e-Tax poderia incentivar a informalidade do sistema financeiro, ou seja, ao invés das pessoas fazerem transações via cartão, hoje, por exemplo, a gente estava falando aqui mais cedo, as pessoas usam o cartão de débito hoje para pagar um cafezinho, para comprar uma água, enfim, coisas bastante simples. Pouca gente hoje tem andado com dinheiro, até porque tem vários riscos envolvidos. O que você teria para dizer para esse tipo de objeção? As pessoas acharem que o e-Tax vai estimular as pessoas a saírem do sistema financeiro? Olha, Milton, qualquer sistema tributário vai incentivar as pessoas a tentarem sair dele, né? Se fosse pago, as pessoas quisessem pagar por livre e espontânea vontade... Não seria tributo, né? Não seria imposto, né? Não chamaria imposto. Doação, né? Alguma coisa assim. Então, realmente, qualquer sistema tributário, as pessoas vão achar formas, né, e tentar encontrar caminhos para não pagar os impostos. Mas o que a gente tem hoje é um sistema tributário onde praticamente 30% da economia, ou alguns estudos dizem que é até mais do que isso, está na informalidade, né? As pessoas não pagam imposto. Então, todo tipo de caminho as pessoas fazem hoje exatamente para fugir dos impostos. Agora, o que é mais fácil? A pessoa deixar de emitir uma nota fiscal ou a pessoa ficar fora do sistema bancário para não pagar impostos? Me parece pouco factível que as pessoas vão começar a andar com malas de dinheiro na rua para evitar uma alíquota de pouco mais de 1%. Né? Como você citou, as pessoas compram hoje o cafezinho no cartão de débito. As pessoas pagam hoje mais de 4% de taxa de cartão de crédito, só para ter a conveniência de usar o cartão de crédito. Quer dizer, já tem um imposto que não vai para o governo, né, na verdade, sobre os cartões, né? Sim, exatamente. Imposto assim, né? Uma taxa, né? Que os bancos cobram. Então, e a gente vê isso de forma cada vez mais comum. As pessoas
não andando com dinheiro. Então o custo de você ficar fora do sistema bancário é muito alto, pela insegurança, as pessoas não querem mais andar com dinheiro na rua. Então eu não acredito que as pessoas vão se dar o trabalho, né, de viver fora do sistema bancário para evitar uma alíquota de 1%. Não me parece factível. E o Brasil é um país extremamente bancarizado. Temos 86,5% dos brasileiros com conta corrente em banco. E isso é um processo relativamente simples, né? Hoje, no Bolsa Família, a gente tem 14 milhões de pessoas que são atendidas. Boa parte dessas pessoas estavam fora do sistema bancário, antes do Bolsa Família. E hoje todas têm conta na Caixa Sim. Econômica e recebem o benefício pela Caixa Econômica. Então, esse processo de bancarização é relativamente simples de se fazer. Então, eu não acredito que as pessoas vão se dar o trabalho de ficar fora do sistema bancário apenas para evitar essa alíquota. De novo, a gente tem que comparar com o que a gente tem hoje. É infinitamente mais fácil você deixar de emitir uma nota fiscal do que ficar fora do sistema bancário. Verdade. Muito obrigado, Gabriel. Nós aqui da CIEG agradecemos a sua visita e desejamos muito sucesso aí para o Instituto Brasil 200. Muito obrigado, Mioto. Obrigado à CIEG pela receptividade. Realmente foi muito bom. O evento aqui foi maravilhoso. Uma troca de experiências, né, de informações muito produtiva, muito rica. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no estado de Goiás. E vamos em frente, vamos continuar lutando para que a gente realmente coloque o Brasil no caminho certo. A Escola de Negócios fica por aqui e até a próxima.